Bom, gente, então nós começamos mais uma aula aqui online e aí hoje nós resolveremos algumas questões que eu passei para vocês fazerem a respeito da segunda lei de Newton, certo? Então, assim, à medida com que eu for fazendo, você pode ir perguntando, você abre o microfone, professor, para aí, não entendi essa parte não, tá bom? Mas sempre que acabar as questões, por exemplo, eu vou começar com a questão 8. Quando eu acabar a questão 8, aí eu vou voltar aqui no chat para ver quem teve dúvida, quem quer falar alguma coisa, enfim, outra maneira de resolver, que você achou, você não entendeu, e aí você me fala pelo chat, que aí eu volto no chat a cada questão, tá? Beleza? Vamos começar? Estou apresentando para vocês então aí essa tela aí do Leonardo. Tem alguém com o microfone aberto, hein? Fecha o microfone, por favor. Está na hora de perguntar, tá? Resoluções da aula 2, que é da página 44, né? Aquelas questões de 8 até a 12 que eu passei. Um corpo de 4 kg de massa está submetido à ação de uma força resultante de 15 newtons. A aceleração adquirida pelo corpo na direção dessa resultante é quanto? Está perguntando a aceleração. Olha, a segunda lei de Newton é essa aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. E esses outros aqui são os dados, certo? Está aqui, ó. Se alguém está com o microfone ligado ainda, verifique aí, por favor. Está saindo seu som aí, você mexendo aí no teclado, enfim. Pronto, obrigado. Então, olha só, a massa é 4 quilogramas, a força resultante são 15 newtons. Então, é só jogar nessa equação. Essa primeira questão é moleza, né? Força resultante igual a 15, a massa igual a 4, você acha a aceleração. 3,75 metros por segundo ao quadrado, certo? Tá tudo no sistema internacional. Beleza? Deixa eu ver lá no chat. Então, olha, lá no chat você escreve se tem alguma dúvida, se não entendeu, tá? Se você está chegando aí agora na aula, tá bom? Aqui tá tudo tranquilo. Vamos para a próxima. Essa aqui foi de boa. Nas outras que vão ser mais complicadas um pouco. Mas vai escrevendo lá, tá bom? 9. Um bloco de 4 kg é puxado a partir do repouso por uma força constante horizontal de 20 newtons sobre uma superfície plana horizontal, adquirindo uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Logo, existe uma força de atrito entre a superfície e o bloco. Olha só, para você entender, ele já está falando que existe uma força contrária aqui, ó, que é uma força de atrito. Como assim? Você, quando arrasta alguma coisa, você empurra ou puxa alguma coisa sobre o chão, por exemplo, você sente uma dificuldade, não é? Você está puxando, mas tem alguma coisa ao contrário. Por quê? Porque está arrastando. Isso é o atrito. Então, ele está perguntando justamente essa força contrária. Quanto que é? Se você puxar com 20 newtons de força para um lado, por exemplo, lado direito, quanto que é para trás, então? Se a massa do bloco é 4, se a aceleração for 3. Primeira coisa, você tem massa e aceleração, então você joga na segunda lei de Newton, massa é 4, aceleração é 3, força resultante dá 12. Pronto. Então a resultante das forças que atuam nesse objeto, nesse bloco, é de 12 newtons. Então deixa eu te perguntar o seguinte: olha, se tem duas pessoas me puxando, ou puxando aqui o bloco, uma para a direita com 20 newtons e outra para a esquerda que eu não te falo com quanto. E eu te pergunto, a resultante é 12. De cabeça, você consegue me responder quanto que é para a esquerda? Se para a direita é 20, a resultante tem que dar 12, diminuindo as duas? Moleza, né? É só fazer isso aqui, ó. Quer dizer que essa de 20 menos a FAT tem que dar a resultante, que é 12. Então vai dar 8, não é? Claro, 20 de um lado menos 8 do outro dá 12, que é a resultante, que é o que nós encontramos no começo.
Beleza? Pronto, é só isso. Então, essa questão já foi um pouco mais bem elaborada. Você fez ela em 2 passos. Pergunta? Professor, Fala. eu fiz diferente. Pode falar. Eu fiz assim, eu coloquei força resultante é igual a 20 newtons mais X, que é a outra força. Aí eu coloquei em outro lado, força resultante é igual a 4 vezes 3. Aí eu igualei as duas e deu 8. Você acabou errando uma conta aí. Porque não é 20 mais x, é 20 menos x. Entende? Ah, sim, aí deu em módulo, eu disse que tinha dado em módulo. Deu menos 8. Justamente. Tá vendo que deu um probleminha, um errinho? Esse menos 8 é porque você errou quando você colocou 20 mais x. Uhum. Esse Mas se eu menos, tivesse colocado menos X, teria dado certo? perfeitamente. Aí sim. Então, 20 menos x, que tem que dar 12, que é 4 vezes 3. Aí sim. Ah, Por quê? então tá Porque bom. tá. Beleza, obrigado pela participação. Porque tá oposto, tá? Então, se tá oposto, você tem que diminuir. Se tivesse para o mesmo lado, duas pessoas puxando, aí sim você somaria as duas. Mas está ao contrário, então você diminui. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver lá no chat se Ô, alguém tem alguma pergunta. Pode professor, falar. professor, É o Marcos? Certo? eu não entendi essa questão do FAT, do atrito. Ó, o fato é o seguinte, deixa eu te explicar, Marcos. É Marcos, né? Sim, sim, sim. Ótimo, Marcos Sérgio. Deixa eu te explicar. Quando você, por exemplo, tá vendo o meu celular aqui, ó, em cima da minha mão? Sim. Ótimo. Então, eu vou empurrar ele. Quando eu empurro ele para um lado, eu estou sentindo que ele está difícil de empurrar ele, porque a minha mão está travando. Então, se eu estou pondo uma força de 20 no meu celular, mas está travando aqui, tem uma força contrária. É isso. Por quê? Porque esse arraste aqui é o atrito. Nós vamos estudar ainda um capítulo que fala só de atrito. Vai ter uma fórmula para atrito, enfim. Mas nessa questão, que é bem básica, falando de atrito, o que você tem que saber do atrito é que ele, nesse caso aqui, quando está deslizando, é uma força contrária a esse deslizamento. Por isso que eu desenhei assim, ó. Tá vendo esse desenho que eu fiz? Eu fiz 20 para um Aham. lado e eu fiz que o atrito é para o outro e eu não sei quanto que é. Só sei que essa equação, F, que é 20 para um lado, menos a força que eu não sei para o outro lado, que a nossa amiga Gorinha falou que é X, eu escrevi apenas FAT, FAT é força de atrito, abreviando, tem que dar a resultante delas, que é quanto? Que eu fiz a Gorinha deu 12. Uhum. Eu peguei a massa, voltando aqui, ó, eu peguei a massa, que é 4, a aceleração, que é 3. Aí, Uhum. Marcos, eu te pergunto, olha, uma força para cá, outra força para cá, uma menos a outra tem que dar 12. Resultante é isso. Resultante é uma menos a outra tem que dar 12, porque são opostas. Diga para mim um número que 20 menos ele dá 12. 28. Pronto, você respondeu de cabeça, tá vendo? É o que eu fiz. Ah, Então, 20 menos quanto dá entendi. 12? Então, a resposta é 8. Aham. Beleza, ótimo. É isso, Obrigado. por nada. Então, vamos à próxima. A próxima é a 10. A aula passa bem rápido, né? Agora já acaba. Questão 10. Um bloco de 5 quilogramas que desliza sobre um plano horizontal está sujeito às forças F igual a 15 newtons, horizontal para a direita, e Φ igual a 5 newtons, que é de atrito, horizontal para a esquerda. Aí pergunta quanto que é a aceleração do bloco. Tá vendo o desenho que eu fiz, a representação? Uma força para a direita é 15 e a para a esquerda, que é o atrito, sendo contrário àquele deslizamento, é 5. Primeira coisa que eu te pergunto, responde para você mesmo aí, todo mundo que está assistindo, ó. Quanto é a força resultante que atua nesse objeto, nesse bloco? Que só tem essas duas forças. Se você respondeu 10, você acertou. Porque 15 para um lado e 5 para o outro, então quer dizer que a resultante entre essas duas é 10. Então quer dizer que ele vai para o lado cuja força é 15. E ele vai com quanto de vantagem? Isso é força resultante. Então, força resultante igual a 10. É o que eu escrevi aqui agora. Tá vendo aí? Agora, a fórmula de força resultante, na segunda lei de Newton, não é massa vezes aceleração? Tá aqui.
Então, se a resultante é 10, que acabamos de encontrar, a massa é 5 quilogramas, ele pergunta aceleração, pronto, você descobriu a aceleração, só isso. 2 metros por segundo ao quadrado, aceleração do bloco. Beleza? Vamos ver o chat, se alguém tem alguma dúvida. Ótimo. Entenderam? Ok. Se alguém não entendeu, coloca aí, não entendi. E já pode abrir o microfone e conversar comigo, tá? Beleza. Vamos para frente. Qualquer coisa me interrompe. Creio que todos entenderam. E depois eu vou deixar esse vídeo também disponibilizado lá, para você pausar o vídeo, ver direitinho as questões, resolver novamente, tá? E para quem não pôde estar presente na aula online também. Questão 11, da FUVEST. Essa é um pouco mais complicada, quer ver? Vamos ler com atenção. Um veículo de 5 quilogramas, é um pacote de arroz, né? Um veículo de 5 quilogramas é um pacote de arroz. Um pacote de arroz de 5 quilos descreve uma trajetória retilínea que obedece a seguinte equação. Aí ele deu essa equação horária. E, professor, função de segundo grau? Pois é. Essa é medida em metros e tem segundos. O que ele perguntou foi o seguinte: o módulo da força resultante sobre o veículo vale quanto? Olha, tá vendo essa função do segundo grau aqui? Você lembra de alguma função do espaço pelo tempo, ó, que é espaço e aqui é tempo, que dá uma função do segundo grau? Você lembra se é movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, ou o movimento retilíneo uniformemente variado? Olha aqui para você ver. Eu posso escrever essa equação, essa função, assim, ó, do jeito que eu escrevi, de trás para frente? Ué, professor, por que escreveu 6t² sobre 2 no final? Ó, quanto que é 6 dividido por 2 que eu escrevi bem aqui? 6 dividido por 2. 3, né? Tá vendo 3t² aqui? Eu apenas escrevi dessa maneira porque alguns já identificaram. Por quê? Porque essa aqui é a função horária, olha só, do espaço para o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração. Inclusive aqui a gente dá para encontrar aceleração, ó, que é 6. Eu escrevi aquela lá desse jeito, voltando. Eu escrevi aquela lá, esta, desse jeito, que é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Por quê? Porque eu identifiquei isso que era difícil. Você identificar aquilo como sendo isso. Então eu escrevi nesse formato, por quê? Porque o que está de azul aqui, destacado em azul, que está sozinho, é o S0. O espaço inicial vale 1 metro. Quem está acompanhando o T, no caso o 2, é a velocidade inicial, V0, porque a fórmula é essa aqui embaixo, ó. Então eu escrevi para ficar certinho conforme a fórmula. Portanto, toda vez que você vir aqui um número acompanhando o t², esse número não é aceleração, tá? A aceleração é o dobro desse número. Por quê? Vamos voltar aqui embaixo de novo. Porque eu tive que escrever 6t² sobre 2, porque a fórmula é at² sobre 2. Tem um sobre 2 na fórmula. Como lá naquela de cima não tem o sobre 2, eu tenho que escrever então 6 sobre 2, que dá 3. Beleza? Portanto, eu observei que a aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Ah, de posse disso, sabendo que a massa é 5, quanto que é a força resultante? Olha só, massa é 5 e a aceleração é 6, pronto, 30, só multiplicar. Beleza? A parte difícil foi aquela parte inicial, de você identificar que aquela função do segundo grau era aquela S igual a S0 mais V0t mais at² sobre 2. E ficou daquele jeito. Tá certo? Vamos ver aqui o chat. Tranquilo. Beleza, ok, muito bom. Isso aí, gente. Qualquer coisa dá o grito aí. Vamos passar para frente?
Fale agora ou cale-se para sempre. Agora a última questão que eu passei, a 12. Questão 12. Passei de 8 a 12, fora o formulário, né? Essas questões aqui, só para falar, são questões que não é para entregar, como está escrito lá na atividade dirigida, não era para entregar, não consta como frequência. A que consta como frequência e que é para entregar, que é para fazer, é lá do formulário, né? Aquelas 4 questões do formulário, que a gente depois vai corrigir na outra semana, tá certo? Não vou corrigir agora porque vocês estão fazendo ainda, porque ainda é para segunda, né? Até segunda-feira, mas não deixa para segunda, né? Olha, questão 12. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é 10 newtons, sua aceleração é 4. Vamos parar por aí? Só essa parte? Olha só, posso escrever assim, ó, segundo a lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração, certo? Então, se a resultante for 10, a aceleração é 4. Fazendo isso, eu encontro a massa igual a 2,5 quilogramas, massa do objeto. Agora vamos continuar a questão. Vamos ler aqui, ó. Se a resultante das forças fosse 12,5, então não é 10 mais. Agora vai ser 12,5. Imagina, eu estou empurrando um bloco de massa 2,5 quilogramas, que nós encontramos a massa, e a massa não muda, é um bloco só de massa 2,5, e quando eu empurro ele com força 10, ele acelera com 4. Quando eu empurro esse mesmo bloco com força de 12,5, não é 10 mais, ele acelera com quanto? Essa é a pergunta. Vai ser maior, não vai? Porque se eu ponho mais força, a aceleração é maior. Mais do que 4, então tem que dar resposta. Olha, toda vez que você estiver fazendo uma questão, você tem que pensar assim, idealizar, visualizar, mentalizar a questão, a situação física, e pensar no seguinte, olha, se agora a força aumentou, que é 12,5, a minha resposta tem que dar mais do que 4, que era aceleração. Ele tem que acelerar mais, ele tem que andar mais rápido, enfim. Se você encontrar uma resposta menos do que 4, tá errado. Tá certo? Então, resposta 5. Tá certo. Então, deu mais do que 4. Joguei agora a força como sendo 12,5. A massa eu encontrei agora há pouco, na primeira parte da questão, que é 2,5 quilogramas. E aí a aceleração é só dividir 12,5 por 2,5. 12,5 por 2,5 dá 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Fechou. Acabou. Tranquilo, não é não? Alguma pergunta desta? Estou falando tranquilo, mas se você não entender alguma coisa, fala aí. Não tem problema. Ou em alguma anterior aí, se você lembra e teve dúvida. Temos ainda 10 minutinhos de aula. E vou tirar dúvidas agora, esse finalzinho, de alguma teoria que ficou lá para trás. Talvez você não deu tempo de assistir a videoaula, né? Eu vou tirar a dúvida lá da teoria. Para quem chegou atrasado aí também, a gente começou fazendo as questões, tá certo? Olha, tem gente chegando agora, ó. Deixa eu ver aqui. Tá tudo beleza então? Coloca aí no chat. Vai colocando aí, vai escrevendo aí, tá bom? Olha, eu vou apresentar, ótimo, Luiz Fernando, de boa, né? Eu vou colocar rapidinho aqui, temos algum tempo ainda, já que vocês não estão com dúvida, só para passar 5 minutos, temos 10 ainda de aula, para passar 5 minutos rapidinho da aula online, da aula online não, da aula gravada que vocês assistiram, para lembrar se você tem alguma dúvida com relação àquela parte que você tem que entender bem, e aí você vai perguntar da parte de por que o movimento dos planetas é circular, é trajetória curva, né? Por que é curva? Então vamos aqui, ó. Não vou explicar exatamente como eu expliquei na videoaula, tá? É só uma coisa bem rápida, dinâmica, porque vocês já assistiram e também não dá tempo de eu falar
tudo aquilo que eu falei, com toda precisão. Mas vou destacar os pontos mais importantes. Então, segunda lei de Newton é o assunto. Isso é o que queríamos explicar, que o movimento circulatório aqui, ó, em círculo, dessa bolinha, dessa pedra, desse objeto aqui, desse cowboy segurando este laço, quando esse laço se rompe, por que a bolinha não continua girando? Por que ela vai reto, né? Isso foi o assunto da aula 2. Começamos a falar disso. E Newton conseguiu explicar isso começando falando, reformulando alguns conceitos, criando os vetores. Por que os planetas aqui ficam circulando em volta do Sol se não tem nenhuma corda amarrada neles, né? Ou se tivesse uma corda amarrada neles, é esquisito de falar, mas se tivesse alguma coisa ali segurando eles e essa coisa se rompe, eles eram para sair. Assim como essa bola sai pela tangente aqui, sai em linha reta, né? Depois ela cai ao solo. Ela não fica circulando aqui, ela não continua circulando. Por que os planetas continuam circulando? Tá? Bom, velocidade vimos que é uma grandeza vetorial, assim como aceleração, deslocamento, força. Então, os planetas estão mudando com o passar do tempo essa velocidade vetorial, porque eles estão em círculos, andando em círculos ali, não círculos perfeitos, né? São elipses. Mas, enfim, a velocidade deles vai mudando a direção, vai mudando o sentido ali, a direção. Então, se a velocidade é vetor e os planetas mudam essa velocidade, mudam essa direção, porque estão andando ali de forma elíptica, e mudança de velocidade é ocasionada por uma força, porque, olha, se você está mudando a velocidade, quer dizer que tem uma força ali agindo no objeto, fazendo ele aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, ou mudar a direção ou o sentido, né? Talvez não mude o valor da velocidade, mas só a direção, só o sentido. Então, quer dizer que ele chegou nessa segunda lei aqui, que foi relacionar a velocidade vetorial, a mudança de velocidade vetorial, com a aplicação de uma força. Então, a força resultante aplicada durante um certo tempo sobre um objeto de certa massa produz o quê? Mudança em sua velocidade vetorial, certo? Então, isso aqui explica justamente o movimento, as trajetórias dos planetas no céu, como eles se curvam no céu, como essas trajetórias se curvam, né? Então quer dizer que, embora pareça estranho, existe realmente uma força de interação do Sol com os planetas, para mudar essas velocidades. E aí eu mostrei que, naquela aula gravada, que assim como essa pedrinha aqui na mão do cowboy, segurando aqui o laço, ela está circulando em volta e o cowboy está fazendo uma força aqui para o centro, puxando ela. Então o Sol está fazendo uma força para o centro, puxando a Terra para o centro. Ela não vem para o centro porque ela já tem uma certa velocidade, assim como a pedra, e ela fica então girando aqui em volta, tá? Essa força é uma força à distância, não é uma força de contato que você empurra, levanta ou comprime alguma coisa. Por isso que as pessoas na época achavam esquisito, né? Embora ele provou por A mais B que era desse jeito, inclusive a quarta lei de Newton, que depois nós vamos ver, que é a lei da gravitação universal, explica essa força, ela tem uma fórmula e dá para achar um valor para essa força, inclusive, tá? Mas isso é estudado depois. O que eu mostrei aqui nessa aula é que apenas existe essa força, que é explicada pela segunda lei de Newton. E essa segunda lei de Newton já explica que se o planeta está variando a velocidade vetorial, quer dizer que tem uma força atuando. Isso que é a sacada de Newton. Então tem uma força puxando os planetas. O Sol puxa os planetas de alguma maneira. Aí ele foi estudar isso, tá? Beleza. Aí duas situações que eu coloquei para você entender melhor a segunda lei de Newton. Esse carinha aqui empurrando este objeto, esta caixa, se ele empurrar durante um certo tempo, 10 segundos, e depois passar para 20 segundos empurrando, olha, quanto maior o tempo que ele foi empurrando, aplicando a mesma força, maior a variação da velocidade com que esse objeto vai ter, não é? Então é diretamente proporcional. Então, só para você entender essa segunda lei de Newton, que quanto maior for o tempo de aplicação da força, maior a variação da velocidade, é claro, natural, que esse objeto vai ter. Se você perguntasse isso para qualquer pessoa, a pessoa ia falar que ele ia andar mais rápido ali
se você estivesse empurrando em linha reta durante um maior tempo, né? Aplicando mais força ainda. Com a mesma força durante mais tempo. E outra situação de análise da segunda lei é: empurra duas pessoas com a força que você tem, a força máxima que você tem. Uma pessoa normal ali, não gordinha demais, né? Com seus 70 quilogramas, que é o Einstein. E outra mais gordinha ali de 100, 110, 120 quilogramas, bem gordinha em cima da bicicleta. E aí eu empurro as duas com a força que eu tenho, durante o mesmo tempo. Por exemplo, 5 segundos, com toda a força que eu possuo. Você concorda que o gordinho vai mais devagar, depois de 5 segundos, quando eu soltar ele? Daquele impulso de 5 segundos, com aquela força, do que o Einstein? O Einstein vai sair mais rápido? Como que eu explico isso? Segundo a lei de Newton. Se a força que eu apliquei nos dois e o tempo de aplicação da força foi o mesmo para os dois, agora, como a massa do gordinho é maior, então a variação de velocidade dele vai ser menor. Certo? Então quer dizer que ele vai reclamar que não foi tão rápido quanto o Einstein. Poxa, você empurrou o Einstein mais forte e aí ele foi mais rápido, eu só fui devagarzinho. Aí você fala, não, eu juro para você que eu empurrei com a mesma força e durante o mesmo tempo. Só que como você tem maior massa, você teve menor variação de velocidade. E o que eu coloquei aqui de observação é, olha, gente, variar a velocidade pode ser tanto na rapidez do movimento, mais rápido ou mais devagar, certo? Se estiver freando, se for em linha reta, como nesse exemplo que eu dei das bicicletas e como no exemplo anterior da caixa, em linha reta. Então, variar a velocidade pode ser na rapidez do movimento, mais rápido ou mais devagar. Mas pode ser também na direção ou no sentido. Isso aqui agora é uma grandeza vetorial. Lembra, ó, essa setinha em cima é para falar que velocidade é vetor, tá? Então pode ser que varie apenas na direção ou no sentido, ou em ambos os casos. Varie direção, sentido e valor. Mas se variar só direção e sentido, está variando a velocidade. Mesmo que você tenha velocidade constante, ali como no caso daquele cowboy com a pedra, girando a pedra. A pedra, por exemplo, estava girando com velocidade de 2 km por hora. Só que esse valor é constante, mas a velocidade em si não é constante, porque velocidade não é só módulo, não é só valor. A direção e sentido está mudando, então a velocidade está mudando, embora o seu valor não mude, entende? Então quer dizer que tem uma força sendo aplicada, é isso. Então tem uma força sendo aplicada, porque se a velocidade está mudando, quer dizer que existe uma força sendo aplicada. Isso é a segunda lei. É isso que eu queria que você entendesse, tá? E uma maneira mais fácil, mais compacta de você trabalhar a segunda lei, e é o que fizemos lá nas questões, escrevemos a segunda lei desse jeito aqui, ó, que é o que a gente comumente faz para resolver questões, é passar o ΔT para o lado direito, dividindo, aí ΔV por ΔT é aceleração, pronto, fica desse jeito. Significa que existirá uma força resultante num objeto que esteja acelerado. Acelerado não é aumentar a velocidade no valor, tá? Pode até ser, mas se variar a velocidade só na direção e no sentido, ele está acelerado, mesmo que não aumente a sua velocidade. A aceleração agora é vetor. Aceleração, setinha em cima, tá vendo? Esse símbolo é variação da velocidade vetorial com o passar do tempo. Tudo bem? E massa não é vetor, massa não tem setinha em cima. Massa é uma grandeza escalar. Vimos lá na aula anterior, né? Na primeira aula do capítulo 2. A diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. E aí, para finalizar, e aí eu finalizei a questão, a videoaula, que é falando qual que é a unidade de força no sistema internacional. A de tempo é segundo. SI, Sistema Internacional. De tempo é segundo, de massa é quilograma, aqui ó, de massa é quilograma, de velocidade é metros por segundo, de aceleração é metros por segundo ao quadrado, e de força é o quê? De força é multiplicar a de massa e a de aceleração. Então fica quilogramas, metros por segundo ao quadrado.
Então, a força que eu vou fazer no objeto de 10 o quê? 10 quilogramas metros por segundo ao quadrado, isso tudo. Ou 20 quilogramas metros por segundo ao quadrado. Só que tá vendo, é muito grande ficar falando assim, muito esquisito, né? Então, em homenagem a Newton, eu chamo isso tudo de Newton. Então, é melhor, mais fácil, mais cômodo, falar assim, 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons de força. Mas não é errado você falar 10 quilogramas metros por segundo ao quadrado de força. Também está correto. Tá certo? Pronto, é isso. Alguma dúvida dessa parte toda, gente? Coloca lá no chat. Eu vou abrir para vocês falarem comigo. Tá acabando a aula já. Mais 2 minutinhos aqui, ó. E a gente encerra. Deixa eu ver aqui no chat. E é isso, tá? Próxima aula a gente vai ver a primeira e a terceira lei de Newton, tá certo? Você já pode até dar uma lida aí no capítulo a respeito do assunto. Vou disponibilizar uma videoaula a respeito disso também e depois tirar as dúvidas ao vivo, como fizemos aqui agora, tá certo? Eu vou parar essa apresentação aqui e já vou encerrar a aula de hoje então. De boa, né? Tranquilo. Tudo certo, beleza. Bom, foi um prazer estar com vocês, gente. Se organize direitinho para os estudos, aquele horário que vocês têm, tá certo? Não deixe nada acumular. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Estou à disposição de vocês lá no Google Sala de Aula. Estou à disposição de vocês aí nos outros canais, por e-mail, aqui nas aulas online, tá bom? Beleza, então. Abraço a todos.